Qual o prazo para o registro da ata de condomínio, de assembleia de condomínio? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico BH, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal de contas, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar a nossa convidada, gostaria de dar aqueles recados, né? Faça sua inscrição no nosso canal, né? Assine o sininho para ativar as notificações de quando novos vídeos entrarem no ar. E ao final, se você achou que valeu a pena, marque o joinha aí, que também isso ajuda demais a gente aqui a ficar mais relevante no YouTube. Com a gente aqui hoje, recebemos mais uma vez a advogada especializada em direito condominial, Pamela Gontijo. Seja bem-vinda mais uma vez, Pamela, ao Comorar. Oi, Márcio. Oi. Aqui é os inscritos do canal do Comorar. Quem já assistiu o meu vídeo aqui viu que a gente já falou umas pautas bem interessantes e assim relevantes para a gestão de condomínio. E hoje nós vamos falar sobre mais uma, né, Márcio? Pois é. Então, ô Pamela, né? Existe um prazo para o síndico registrar a ata de condomínio? Então, a gente sempre fala a mesma coisa, às vezes parece até que a gente está repetindo, mas em primeiro lugar, quem está ali na gestão do condomínio, está à frente da gestão do condomínio, seja o síndico profissional ou seja o síndico morador, sempre vai se atentar primeiro à convenção do condomínio. Existe alguma previsão na sua convenção do condomínio? Ela está especificando ali a obrigatoriedade do registro da ata da assembleia, seja ela a ordinária ou assembleias que acontecerem na modalidade extraordinária? Se tiver, beleza, você vai seguir ali o rito que está descrito na sua convenção. E quando não tem, né, Márcio, que é o mais comum? Pois Não é. tem essa previsão na convenção de condomínio. A lei, ela vai transcrever algo nesse sentido? Vai falar sobre obrigatoriedade? Não, não tem a obrigatoriedade ali com relação ao registro da ata. Mas a gente que atua todos os dias aí no condomínio, a gente está em contato com os profissionais que atuam com o condomínio, a gente recomenda, né, Márcio? Porque é seguro, eu acho que é uma segurança maior, é seguro para o síndico que aquela ata ali ela seja registrada, até para ter validade para terceiros, porque a partir do momento que você leva no cartório, aquele documento ele passa a ter uma fé pública maior, né? Não que não tenha, mas ele passa a ter uma segurança maior ali e ter fé pública. Então, eu acho interessante que faça o registro, independente se existe obrigatoriedade ou não. Até porque, né, Pamela, essa questão do registrar, em algumas situações aí da gestão do condomínio, né, por exemplo, banco, empresas terceirizadas, elas vão pedir para fazer, realizar contratos, a ata registrada, não é mesmo? Com certeza. É o caso, por exemplo, de quando um síndico ele quer fazer a alteração da titularidade junto ao banco. Aí ele vai precisar apresentar a ata de assembleia que elegeu ele ali para ser o responsável pelo condomínio. Acho muito difícil um banco aceitar uma ata que não seja registrada em cartório, porque é uma segurança para o banco. Qual que é a garantia que o banco vai ter de que aquelas assinaturas ali elas são verdadeiras, que os atos que aconteceram dentro da Assembleia foram respeitados legalmente? Então, eu acredito que seja uma segurança para o síndico e também para os proprietários, né? Porque hoje em dia a gente vê tanto caso de fraude, a gente vê umas situações tão absurdas que a gente fala: não, isso não vai acontecer. Acontece. Acontece. Mas então, a nossa pergunta principal aqui, né? A gente estava falando de registrar ou não registrar, se é obrigatório ou não é obrigatório, mas qual que é o prazo, né, para esse registro? No caso de registrar a ata, existe um prazo legal para o síndico ir lá no cartório e registrar? Legal, diretamente falando assim, não existe. A gente pode aplicar por analogia. Existe uma lei que é uma lei bem antiga. Eu tenho certeza que se os síndicos eles fizeram uma pesquisa breve
no Google, ele vai encontrar essa lei, é uma lei antiga, que dá para aplicar para analogia, porque essa lei fala sobre o prazo de 8 dias para fazer o registro dessa ata de assembleia. Mas o que eu entendo, tá, Márcio? Se não existe a previsão na convenção de condomínio, e talvez o síndico ou mesmo a gestão nem tenha conhecimento dessa lei. Então, seja interessante aplicar o que é usual, de costume, que o costume também ele passa a ser válido dentro do condomínio como uma modalidade que legalmente é até aceita. Ou então, eu acho que um prazo razoável, pelo menos é a minha opinião, é uns 10 dias, 7 dias úteis, eu acho, até porque a gente vai entrar numa outra pauta, que é a questão da transparência, junto com os proprietários ou procuradores e moradores que estiveram presentes na Assembleia, e até mesmo por questão de validade, que aí a gente entra de novo naquela pauta que você falou, Pamela, tem banco que vai exigir, tem empresas que vão exigir, então por que não agilizar essa parte e já trabalhar já ali com uma eficiência maior na sua gestão? Pamela, você falou a questão aí da transparência, não estava na nossa pauta aqui, não, mas o síndico, ele tem que dar transparência do que foi Tem. discutido na Assembleia, né? Então, assim, após a escrituração da ata, né? Essa ata, ela deve obrigatoriamente ser repassada aos moradores? Obrigatoriamente, se a gente for falar de questões legais, não existe essa obrigatoriedade perante a lei. Mas eu acho interessante, porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é um pouco polêmico, mas acontece. Teve uma assembleia, e nessa assembleia teve uma discussão, teve briga, e o proprietário, ou o morador, ou o procurador, a pessoa que esteve ali na assembleia, pediu para constar em ata uma determinada observação. Só que o síndico, como uma maneira de resguardar a sua gestão, não constou. Constou somente os pontos que foram discutidos de maneira geral e essa solicitação não foi. Se o proprietário ele não tiver acesso à ata da assembleia, vai passar batido. Então, não que ele vai perder o direito de constar isso em ata, mas depois de 30 dias, vamos supor, depois de 30 dias, ele vai escrever sua observação, sendo que a ata já foi até registrada em cartório, como é que fica a situação? Então, se o síndico, até por uma questão assim, eu acho que de ética profissional, independente se ele é morador ou não, questão de ética mesmo, ele tem que deixar bem claro ali para os presentes na Assembleia o conteúdo da ata, até para eles darem um ok com relação às informações, que, claro que não precisa da formalidade excessiva na hora de escrever a ata, mas ela precisa constar tudo que foi deliberado e demais observações solicitadas na ata. E aí, como que o proprietário interessado, porque tem proprietário que não é interessado, né? Tem Uhum. morador que não está nem aí. O proprietário interessado, é interessante que ele consulte ali a ata da Assembleia para verificar se realmente todas as informações constaram. Isso não é pauta aqui do que você colocou para mim, mas eu acho importante a gente falar que é a questão também, por exemplo, tem muito síndico que no edital de convocação coloca os pontos que serão discutidos na Assembleia e aí, durante a assembleia, as pautas elas vão além, não estão ali no edital de convocação, então não teve essa previsão. E aí, o que acontece? Foi deliberado um assunto, vamos supor, por exemplo, uma questão de reforma do telhado, que vai precisar adentrar pela cobertura de um determinado morador. Só que essa pauta ela não estava ali para discussão da Assembleia, mas eles discutiram. E aí, isso vai constar na ata. E o morador que vai ter ali a sua rotina totalmente alterada por uma decisão que ele não fez parte, ele vai se surpreender quando vê essa ata. Ou pior, se for novamente, se for um proprietário desinteressado, depois vai dar maior briga, porque o síndico não tem o costume de mandar a ata, confiei no que ele que ia discutir, aí a reforma começou, isso não foi avisado, e aí aquela coisa, né? Gera uma briga e um desgaste que poderia ter sido evitado. Se dois, de duas umas, né? De duas uma. O síndico tivesse respeitado o edital de convocação e se os presentes da Assembleia fossem
realmente interessados no conteúdo da ata. Né? Daí a importância, então, dessa transparência, né? Sim, A transparência e da publicidade, né, do conteúdo do que foi deliberado ali na Assembleia. sim. Essa foi Pamela Gontijo, advogada especializada em direito condominial. Muito obrigada aí pelos seus esclarecimentos, Eu doutora. que agradeço. Deixem aqui embaixo os comentários sobre o vídeo, né, Márcio? Se tiverem mais dúvidas com relação ao assunto, deixa pra gente, que a gente vai respondendo. Eventualmente, quem sabe, a gente não faz um outro vídeo específico, dependendo da pergunta que vocês colocarem aqui embaixo. E deixa o like e compartilha, né, Márcio? Com certeza. Você que está nos vendo aí, aproveite e compartilhe com seus condôminos, para eles terem também essa informação aí que eu acho muito relevante. E também não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, né? Não custa nada e ajuda a gente bastante aqui. O Comorar volta numa próxima oportunidade. Até lá!